Você sabia que existem segredos escondidos nos produtos das prateleiras do supermercado? Tem códigos, símbolos e detalhes que a maioria das pessoas nunca percebe. E alguns podem até mudar a forma como você faz suas compras. Fique até o final, porque te contarei 3 curiosidades extras sobre supermercados que você prestará mais atenção daqui pra frente. Já aproveita e deixe o like e se inscreva no canal se você gosta de curiosidades. Você sabia que os primeiros números do código de barras mostram em qual país foi registrado o produto? Se começar com 789 e 790, indicam que o produto foi registrado no Brasil pela GS1 Brasil, a organização responsável pelo padrão dos códigos no país. Mas isso não garante que o produto foi fabricado aqui. Um item importado pode ter esse prefixo se a empresa que faz a comercialização no Brasil registrou o código por aqui. Ou seja, o número mostra onde foi cadastrado, não necessariamente onde foi produzido. Só por curiosidade, se for 690, foi registrado na China. Já reparou nessas etiquetas coladas nas frutas? Elas não estão ali só para atrapalhar, como você deve ter pensado. Esses códigos são chamados de PLU, Price Lookup. Indicam como elas foram cultivadas. O número de dígitos revela se a fruta é orgânica, transgênica ou convencional. Um código de 4 dígitos, começando com 3 ou 4, seria convencional com o uso de agrotóxicos. 5 dígitos, começando com 9, seria orgânica, sem pesticidas sintéticos. E os mesmos 5 dígitos, só que começando com 8, seria um produto transgênico. Agora dá para você escolher melhor só olhando o adesivo, hein? Já viu esses números impressos na casca dos ovos ou nas embalagens deles e nunca entendeu nada? Esses códigos mostram de onde o ovo veio, a data de produção e até se a galinha era caipira, orgânica ou de granja. Se o código começar com 0, significa que ele é orgânico. Se começar com 1, são galinhas criadas ao ar livre. Com 2, galinhas criadas no solo. E com 3, galinhas criadas em gaiolas. Depois desse número, vem o código do país, por exemplo, PT para Portugal, e o identificador de exploração ou fazenda. Esse tipo de codificação aqui no Brasil não é uma regra como acontece na União Europeia. De qualquer forma, fique de olho e escolha melhor. Sabe esse triângulo com o número embaixo das garrafas PET? Não é só sobre reciclagem. Aliás, para efeito de curiosidade, a sigla PET tem um significado, não estou falando de animais nesse caso, e sim a um tipo de plástico chamado polietileno tereftálato. Esse nome aqui que está aqui embaixo. Você sabia disso? Deixa aqui abaixo nos comentários. Mas então, o número embaixo de uma garrafa PET, normalmente o número 1, dentro do símbolo de reciclagem, indica o tipo de resina plástica utilizada, o polietileno tereftálato, que é muito comum em embalagens de bebidas e é um material reciclável. Estes códigos ajudam as centrais de triagem e reciclagem a classificar e separar corretamente os materiais plásticos, sendo um guia para a reciclagem adequada e a sustentabilidade. Para efeito de curiosidade, tem o número 2 polietileno de alta densidade, o PEAD. Pode ser reciclado e reutilizado várias vezes, com algumas estimativas indicando que pode suportar até 10 ciclos de reciclagem antes que suas propriedades sejam significativamente comprometidas. Já se perguntou por que estes biscoitos ou bolachas têm furinhos? Eles permitem que o vapor e o dióxido de carbono, CO2, escapem durante o processo de cozimento, impedindo que a massa inche, deforme ou fique quebradiça. Essa liberação uniforme de gases é crucial para garantir que os biscoitos assados mantenham um formato plano e uma textura crocante, além de contribuir para a padronização e a aparência uniforme do produto, facilitando o embalamento. Quem nunca achou que estava comprando ar em vez de batata no pacote? O ar do pacote não é ar comum, é nitrogênio. Ele evita que as batatas murchem e protege contra oxidação. Máquinas de empacotamento modernas já incluem função de injeção de nitrogênio no momento da selagem. Sem isso, o salgadinho perderia a crocância rapidinho. Agora quero saber se você vai parar de ficar bravo ou brava depois de saber disso. Por que a base da garrafa de refrigerante tem esse formato cheio de pétalas?
é para aguentar a pressão do gás. O formato distribui a força interna e impede que a garrafa exploda ou deforme. Ela também proporciona maior estabilidade à garrafa e ajuda a amortecer o impacto em caso de quedas, protegendo o conteúdo e a integridade da embalagem. Você sabia disso? Deixe aqui embaixo nos comentários. Você já se perguntou por que o papel alumínio tem um lado brilhante e outro fosco? Não é só estética. O lado brilhante do papel alumínio deve ficar em contato com o alimento para assar e cozinhar mais rápido, pois reflete calor. Já o lado fosco deve ficar virado para fora para conservar o calor no alimento, ou se a intenção é manter o alimento frio, o lado fosco deve ficar voltado para dentro. E se quer saber como o alumínio é feito, vou deixar um vídeo aqui nos cards falando de produtos que você não faz ideia de como são feitos. Lá eu explico tudo. Mas fique aqui ainda porque agora eu quero saber se você já viu compostos de cristais de gelo na embalagem de algum produto congelado. Provavelmente sua resposta é sim. Isso pode indicar uma alteração na temperatura, sinalizando que o produto pode estar em processo de degradação. Água tem prazo de validade? Como assim? O prazo é da embalagem, não da água. Com o tempo, o plástico pode liberar substâncias na água. Por isso, o vencimento é importante. Falando nisso, a embalagem de sal também tem validade mesmo ele sendo um mineral puro que não se deteriora. Tem validade por causa dos outros ingredientes, como o iodo e o antiaglomerantes, que podem degradar-se e afetar a qualidade do produto. E fica um alerta, se o sal formar gumos devido à umidade, ganhar um cheiro estranho ou tiver insetos, é aconselhável descartá-lo, mesmo que não esteja fora do prazo de validade. Por que todo mundo bate no fundo do ketchup? Tem ciência nisso. O ketchup é um fluido não newtoniano. Ao bater, você quebra a tensão e ele escorre mais fácil. Física pura na sua mesa. Já percebeu que azeite de qualidade vem sempre em garrafa escura? A luz degrada o azeite e acelera o ranço. Embalagens escuras protegem e mantêm o sabor e as propriedades por mais tempo. Abriu o sorvete e viu cristais de gelo? Sabe o que isso significa? O sorvete derreteu e congelou de novo, sinal de que a cadeia de frio foi quebrada. Não está estragado, mas pode perder textura. Notou uma válvula nos pacotes de café? Não é só enfeite. O café recém-torrado libera CO2. Essa válvula unidirecional deixa o gás sair e evita a entrada do oxigênio, mantendo o café fresco e evitando que a embalagem estoure. Seu mel cristalizou? Não jogue fora. Mel puro cristaliza naturalmente e isso é sinal de qualidade. Se nunca cristalizar, pode ter sido adulterado com açúcar ou xarope. Já viu umas teias flutuando no vinagre e achou que estava estragado? Isso é a mãe do vinagre, uma colônia de bactérias do bem totalmente segura. Sinal de vinagre natural e de qualidade. Por que só um lado do pacote de pipoca vai para cima? Colocar o pacote com o lado correto para cima, conforme indicado, garante o aquecimento uniforme do milho, evitando que ele queime ou que fique em grãos crus. Você já inverteu essa ordem? Aconteceu o que eu falei aqui? Por que o saco de batata e cebola tem furinhos? Permite circulação de ar e evita que as batatas e cebolas apodreçam por excesso de umidade. Por que o produto diet é mais caro? Porque adoçantes artificiais são mais caros que açúcar. Como comentei no começo do vídeo, agora é a hora de te contar 3 curiosidades extras para você prestar atenção nos mercados. Você sabe por que os supermercados usam carrinhos grandes? O objetivo é para que o consumidor tenha a sensação de que seu carrinho está vazio, incentivando-o a comprar mais. Agora sobre o posicionamento nas prateleiras. As marcas mais caras e as mais vendidas são frequentemente colocadas ao nível dos olhos. Produtos com preços menores costumam ficar nas prateleiras de cima ou de baixo. Pode reparar na próxima vez que for ao mercado. Agora olha essa. Existem várias justificativas para um produto estar em oferta. Uma delas é a compensação do preço baixo de uma oferta aumentando o preço de outro produto. Ou seja, podem aumentar o preço do carvão e da cerveja se a carne para churrasco estiver em promoção.
Tente reparar nisso na próxima vez que for ao mercado. Repare também nos preços terminados em 99 ou 98. Dão sensação de ser mais barato, mesmo com diferença mínima. E aí, qual desses detalhes te surpreendeu mais? Você já conhecia algum ou ficou sabendo agora? Comenta aqui embaixo e se gostou do vídeo já sabe, deixa o like e se inscreva no canal. Aqui na tela final deixarei mais vídeos interessantes como esse. Obrigado e até a próxima!